No vídeo de hoje nós vamos falar sobre texto e contexto. Eu sou o pastor Luiz Antônio, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Maná de hoje. Você está na nossa série Hermenêutica Descomplicada. Hoje nós vamos falar então desse assunto que é muito importante, que ajuda demais. A propósito, ele resolve a questão da interpretação. Não se pode interpretar palavras fora do contexto. Isso não é uma escolha, isso aí é uma regra, é uma obrigação. Não importa quão instruído eu seja ou você seja, não dá para a gente fazer interpretação de palavras fora do contexto. Porque o significado de uma palavra no dicionário ele é estático, mas essa mesma palavra dentro de um contexto pode mudar completamente o sentido. Vou te dar um exemplo para você entender e acredito que nunca mais você vai esquecer disso. Por exemplo, ele contou uma piada e ela morreu de rir. Se você pegar essa, vamos dizer que você seja um estudante estrangeiro, está estudando o nosso idioma, ou mesmo vamos dizer que essa frase esteja inserida dentro do contexto hebraico, do contexto grego, do contexto latim. Vamos dizer então que você está estudando esses idiomas, você foi lá, pegou a palavra morreu, aí você vai no dicionário e vai ver o significado. Lá tem um significado estático, mas e dentro dessa frase que eu acabei de citar? A pessoa não morreu de verdade, né? É uma hipérbole, é uma figura de linguagem que expressa exagero. Ele contou uma piada e ela morreu de rir. Morreu aí, então, não tem o contexto literal que o dicionário fornece. O dicionário vai dizer que morrer é cessar a vida, é deixar de viver. Mas dentro dessa frase, então, a palavra ganha um significado completamente diferente. Então, quando a gente vai interpretar, a primeira regra a ser observada é respeitar o contexto. Vamos olhar para a palavra dentro do contexto. A hermenêutica ela tem 5 pilares, 5 regras. Inclusive, esse vídeo aqui é um vídeo público, mas para os membros aqui do canal, eu vou falar sobre os 5 pilares da hermenêutica de forma bem detalhada, tá bom? Vai ser um vídeo ligado a esse, como a gente sempre faz aqui. Eu coloco um vídeo que é público, ele tem muito boas informações, como essas que você está recebendo agora, mas a gente repercute ele, a gente desdobra ele muito mais no clube de canais, tá bom? Então, se você ainda não é membro, quiser se tornar membro do nosso canal, seja bem-vindo. Então, veja que a palavra ganha um outro significado dependendo do contexto, e é a mesma palavra. Então, quando a gente vai fazer uma interpretação, a gente precisa respeitar o contexto. Tomar o texto dentro do contexto é a terceira das 5 regras da hermenêutica. Aqui nesse vídeo nós vamos falar só dessa terceira regra. E a primeira coisa que essa regra invoca é que você deve interpretar as palavras sempre respeitando o contexto. Porque conforme o exemplo que eu dei, o significado de uma palavra pode mudar se você tirar do contexto. E se você colocar num contexto, também altera o significado. Muitas vezes pode ser literal, o significado do dicionário pode vir estaticamente para uma frase, para um contexto. Por exemplo, ele recebeu um tiro e morreu. Olha como é diferente daquele outro exemplo. Ele contou uma piada e ela morreu de rir. Numa das frases a pessoa morre literalmente, na outra frase a pessoa não morre literalmente, é só uma hipérbole. Mas se você pegar as duas palavras nos dois contextos de frase e for no dicionário, o dicionário vai dar a mesma interpretação para aquela palavra. Por isso que é extremamente necessário respeitar o contexto. Se você é pregador, se você é professor de escola bíblica, se você é pastor de igreja, quando você for pregar, ensinar, ministrar na sua igreja, você precisa sempre respeitar essa regra da hermenêutica, tá bom? Avaliar as palavras dentro do seu contexto.
Aqui dentro dessa terceira regra, que é avaliar as palavras dentro do contexto, nós temos mais 2 pontos de apoio. O segundo ponto de apoio é que você deve avaliar o que vem antes e depois daquele texto, daquele versículo que você pegou para pregar. Mesmo quando a gente faz exegese, a exegese lida muito com as palavras em si, né? Mas elas precisam ser vistas, interpretadas obrigatoriamente dentro do contexto, do jeito que eu estou ensinando aqui. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo de hoje um link para a nossa série Hermenêutica Descomplicada. Lá tem 14 vídeos. Se eu fosse você, eu assistiria. São videozinhos de 5 minutos, 7, no máximo. Eu acho que não tem nenhum vídeo de 10 minutos. Então, dá para você assistir todos esses vídeos. Lá você vai ganhar todo o contexto de como interpretar com qualidade, tá bom? Então assista essa série, Hermenêutica Descomplicada. Então, dentro da terceira regra, do terceiro pilar da hermenêutica, dentro desse terceiro pilar da interpretação da hermenêutica, nós temos 3 pontos. O primeiro, já falei bastante, interpretar o texto dentro do contexto. Não é uma opção, é obrigação. Segunda coisa, respeitar o que vem antes e depois. Isso é contexto. E a terceira coisa, quando o versículo ou o capítulo que você tomou como base para a sua pregação, para o seu estudo, para a sua aula, não se interpretar a si mesmo, então você expande a pesquisa. Normalmente isso acontece com versículos, né? Normalmente um capítulo já se explica. Mas, se acontecer de um texto que você pegou não se explicar em si, então você vai sair desse texto, vai procurar um contexto maior. Eu estou dizendo o quê? Você pegou um versículo, o versículo não se explicou, sai para o capítulo. O capítulo não explicou o versículo, sai do livro, vai para outro livro. Aqui eu posso dar o exemplo para você de Daniel e Apocalipse, onde um livro complementa o outro livro. Então, esses 3 pontos são primordiais dentro da terceira regra de interpretação da hermenêutica. Texto no contexto, respeita o que vem antes e o que vem depois. Se o texto não se resolver, sai do texto e procura ideias e não palavras, hein? O texto que você vai buscar para apoiar a sua interpretação tem que ter a mesma ideia, não pode ter só a mesma palavra. Porque, como você viu, as palavras podem nos trair no seu significado. E pode mudar, né? Dependendo do contexto em que está inserido. Então é isso por hoje. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula, texto e contexto. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, mande para outras pessoas. Deixe um like sempre que você gostar dos nossos vídeos, porque fazendo isso você ajuda bastante o nosso canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, se torne membro se você achar interessante. E fique com Deus e até o próximo vídeo.